Cristo já ressuscitou. Essa história da nossa fé, né? Que nos dá paz, que nos dá alegria, como nós lemos as passagens bíblicas, como nós cantamos. Nós cremos nessa vitória que temos em Jesus. Nós vamos meditar um pouquinho nesse tema. Vamos fazer uma leitura bíblica em Romanos capítulo 6. Vou ler apenas o verso 22 e 23. Romanos capítulo 6, versos 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo está vivo e nós sabemos que isso muda tudo, porque a promessa da palavra se cumpriu. A morte foi tragada pela vitória. Jesus venceu a morte. Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos ser livres dessa morte. E quando eu digo isso muda tudo porque nós temos uma perspectiva diferente de vida. Sem Jesus estaríamos assim, sem um destino, estaríamos sem saber o que fazer, sem saber quem nós somos, mas com Jesus nós temos perdão, nós temos direção, nós temos salvação, nós podemos nos juntar, né, nos reunir em louvor e adoração, nós nos alegramos por isso. Mas eu queria principalmente falar nessa manhã sobre a ressurreição e essa paz que nós temos em Jesus. Paz essa de estarmos livres da morte, mas não apenas livres da morte, nós estamos livres da culpa, da condenação. Como é difícil viver com um peso, carregando um peso, muito mais o peso dos nossos próprios pecados, mas nós não precisamos viver assim. Nós temos em Cristo essa liberdade. Jesus pagou a penalidade. Jesus assim nos livra dos nossos pecados. O texto que nós acabamos de dizer diz que o salário do pecado é a morte. Então nós todos estamos mortos? Nós aqui sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o mesmo versículo diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, sem Cristo estávamos mortos. Não tinha outra escapatória. Quando nós nos reunimos para aqui anunciar a ressurreição, para agradecer a Deus pela ressurreição, agradecer a Deus por Jesus, pela sua obra, nós estamos dizendo que nós estamos agradecendo porque nos livrou da morte, do que é mais difícil, do que é mais temido de todos nós. A nossa vida pode ser uma correria daqui para lá, para pagar as contas, para estudar, para exercitar, mas nós sabemos que mais do que qualquer luta desta do dia a dia, é uma batalha final que vamos enfrentar na nossa morte. Mas nós não vamos enfrentar a batalha porque nós já vencemos. Nós vamos passar pela morte, mas nós vamos ressuscitar. E nós temos assim esse maior presente. Nós temos assim esse maior tesouro. Eu vi uma senhora, não sei se ela é psicóloga ou o que ela estava falando com algumas pessoas e fez uma pergunta: você quer ganhar 1 milhão? O que você faria se você ganhasse 1 milhão? A pessoa ficaria muito feliz, sairia para fazer compras e tal, e tal, e tal, e tal. Você quer ganhar 10 milhões? Oxa, muito melhor ainda, né? Aí eu ia esquecer da vida, eu ia fugir, eu ia morar em outro lugar, nunca mais ia querer ver ninguém de perto. E aí, de repente, aquela pessoa, mas você ganhar 1 milhão, ou 10 milhões, ou 20 milhões, só que você não vai acordar amanhã. Você quer ainda esse 1 milhão, esse 10 milhões? Ah, não. Então você prefere acordar amanhã do que ganhar
10 milhões, 50 milhões, 1 milhão? Prefiro. E aí ela está falando a respeito de motivação para a vida, para o dia a dia, né? Se você prefere tanto a vida mais do que milhões, por que você não vive com alegria, então? Por que você não desfruta desse dia? Mas eu estava pensando a respeito disso, em relação à nossa vida. Nós ganhamos a vida eterna, muito mais do que 1 milhão, 10 milhões, qualquer valor. Nós temos a vida eterna. Se nos dessemos muito dinheiro, falássemos, você vai ficar rico aí pelo resto da sua vida, você não precisa mais trabalhar, não precisa mais se preocupar com ninguém. Ficaria feliz? Ficaria, mas se em troca desses milhões, dessa riqueza toda, você tivesse a vida eterna, muito mais feliz eu seria. E não seria, não. Nós somos mais felizes, nós somos mais que vencedores, nós somos mais que milionários, porque nós temos a vida, nós temos o perdão, nós temos a graça de Deus nas nossas vidas. 1 Coríntios 15:17 diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos vossos pecados, ainda permaneceis, né, nos vossos pecados. E o que isso significaria, irmãos? Estávamos mortos, e ainda estaríamos mortos. Mas essa passagem, Paulo está citando para convencer aquelas pessoas que não acreditavam em ressurreição. E ele está mostrando, olha, se vocês creem na vida eterna, se vocês creem em Cristo, vocês devem crer na ressurreição do corpo. E essa ressurreição, ela é tão importante porque sem ela nós não temos fé, nós não temos vida. Cristo ressuscitou e nós somos assim perdoados, e nós não vivemos mais em pecado. Romanos 8:1 diz, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos libertos da culpa, da vergonha, da morte. Colossenses 2 também é uma passagem muito bela falando a respeito disso. Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito da dívida, que é um registro de acusações, podemos dizer isso, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, envergonhou-os publicamente. Jesus envergonhou publicamente. Ele cancelou o escrito da dívida. Que escrito é esse, meus? A nossa vida, a nossa história, ela é um escrito de dívida, é ruim isso, né? Mas é a nossa vida, ela não produz graça, ela não é uma vida de boas obras, é uma vida que, em primeiro lugar, é acompanhada de pecados, de falhas. E é como se ele pegasse, tem um escrito lá, tem um papel que está escrito todas as suas dívidas, e esse papel eu vou rasgar, eu vou cancelar, eu vou jogar fora. Você não mais precisa pagar essa dívida, ela está apagada. E assim o texto diz que ele expôs ao desprezo, ele envergonhou aqueles principados e potestades, ou seja, o inimigo que queria nos culpar, que quer nos derrotar, esse que foi derrotado. E ele diz, olha, esses são meus, esses são salvos, esses estão libertos da morte, estão em vida, esses vão fazer parte da minha vida, da ressurreição. Nós cantamos há pouco, quem estiver preparado, né, com ele vai morar, Jesus vem. Esse preparado, irmãos, é estar sobre a cruz, não é uma força, um poder que nós temos, mas é entregar a vida a Jesus, é confiar nessa palavra, é viver baseados na vida e morte de Jesus. E assim, como nós lemos há pouco, no primeiro texto, lá de Romanos 6, nós somos transformados em servos de Deus. Aquele que crê, ele já não é o mesmo, ele é uma nova criatura. E aqui diz que nós vamos ser transformados, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendo como fruto a santificação. Esse é o caminho da nossa vida.
e por fim a vida eterna. Por isso nós estamos preparados, no sentido de que nós estamos em Cristo, nós estamos no caminho, e nós não podemos desviar, nós não podemos desistir desse caminho, não podemos deixar qualquer outra ideia, ideologia ou pensamento tomar o lugar de Cristo nas nossas vidas. Nós precisamos seguir em Jesus, seguir nessa verdade, andar dia a dia diante desse compromisso de servir a Jesus. Repare, irmãos, que durante toda a vida nós recebemos avaliações do nosso comportamento, nós recebemos e nós mesmos nos avaliamos o tempo todo, e às vezes isso é um peso para nós. Como é difícil, às vezes um adolescente já passar por tantos exames, por tantas provas, por tantos testes, e quantas vezes somos rejeitados, e hoje em dia o mundo faz de tudo para não ser rejeitado, o mundo faz de tudo para ser elogiado, para receber assim um clique lá, um joinha. Queremos agradar as pessoas, mas nós não precisamos nos preocupar com isso. Quantas vezes nós nos entristecemos quando há uma desavença, quando alguém não nos trata bem, quando alguém cobra alguma coisa de nós. E é interessante que você pode receber 10 mil elogios. Isso é bom, você fica feliz. Mas às vezes a gente esquece rapidamente tudo aquilo que foi falado de bom ou elogiado, ou tanto que aquelas pessoas demonstraram gostar de nós. Basta uma crítica para a gente, parece que a gente já está odiando aquela pessoa, já está sentindo mal em relação àquela pessoa e já se sente humilhado. Esse é o nosso sentimento humano, mas nós não precisamos viver assim. Nós temos em Jesus a salvação e nós sabemos que o Senhor, Deus, Ele não nos trata dessa forma, Ele não nos avalia dessa forma, Ele nos trata com amor, com graça, e nós podemos, assim, ter essa certeza de que nós somos perdoados. Olha como é importante isso, irmãos. Ser reconhecido, ser aprovado. Aquilo que nós não vamos conseguir nesse mundo. Nem nós nos aprovamos, né? Acabei de falar isso. Às vezes a gente tem uma ilusão, né? Vou fazer isso, as pessoas vão gostar de mim, vão me elogiar. Nem nós, às vezes, nos suportamos como nós somos, mas há alguém especial que nos ama, mais do que nós mesmos e mais do que qualquer pessoa nesse mundo, que é Cristo. E o amor dele é tão grande que ele fala assim: você é meu filho, eu te amo, eu te salvei, eu te remi, eu morri, eu ressuscitei por você, para que você tivesse vida. E aí alguma coisa interessante também, às vezes a gente passa por uma situação na vida de insegurança que nós não precisaríamos passar, porque nós temos a Jesus, nós temos a morte e ressurreição de Jesus. Isso já trouxe para cá algo que a gente poderia temer, que é um julgamento final. Nós não seremos julgados no último dia. Romanos 2,6 diz que no último dia Deus julgará todos os habitantes da terra, segundo as suas obras. Mas nós sabemos que nós já fomos julgados, nós já fomos perdoados, nós já fomos salvos. João 5,24 diz que o cristão tem essa garantia: aquele que crê tem a vida eterna e não vai a julgamento, não precisa passar por esse julgamento. Nós temos a vida eterna, nós ouviremos nesse dia o sim, nós estaremos com Jesus. Nós, quando morremos, já estaremos com Jesus, nós já estamos com Jesus, nós já não precisamos carregar esse peso do pecado. Ali nós receberemos esse momento de salvação. Aqui nós receberemos esta transformação. Romanos 5,9 diz assim: agora, justificados pelo sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira. O que ele quer dizer aqui com esses salvos da ira? É o dia do juízo, é o dia da ira. E nós somos salvos, seremos salvos. Por quê, irmãos? Porque se nós fôssemos julgados como o mundo, nós estaríamos também perdidos. Mas nós somos salvos dessa ira, nós somos salvos em Jesus. E nós
entendemos que no fim dos tempos essa palavra virá sobre nós. A palavra de justificação está relacionada com esse juízo final. Ele nos declarou justo e nós assim estamos com Jesus. Jesus ressuscitou e nós temos essa salvação. Nós somos justificados por Jesus. É uma notícia maravilhosa que nós recebemos, irmãos. Esse fruto do amor de Deus por nós. Eu quero trazer para nós essa manhã, essa palavra, dizendo que nós estamos aqui para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez, mas principalmente porque isso representa algo para nós. Nós não estamos aqui porque Jesus precisa de elogios, porque Jesus precisa ser adorado, mas nós o adoramos porque Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. E essa vitória de Jesus sobre a morte, ela é a vitória que nos dá a vida. Essa vitória de Jesus sobre a morte é que nos deixa e nos permite viver em paz. Talvez nós chegamos hoje aqui alegres por estarmos na casa do Senhor, mas também carregando muitas preocupações. Preocupações em relação ao nosso pecado, em relação à nossa vida, em relação às nossas tarefas diárias. Mas nós sabemos que a palavra de Jesus é poderosa para nos trazer a paz. Nós temos falado nesses dias sobre o que a Bíblia traz, que Paulo falou sobre o poder da ressurreição. Esse poder que Deus assim agiu em Jesus, que é o poder que Deus age na nossa vida. E nós precisamos receber desse poder da ressurreição, ou seja, viver baseados nessa mensagem de ressurreição. Nós precisamos descansar em paz, porque nós podemos fazer isso. Nós não devemos ser deixados levados por tanto peso, por tantas preocupações do dia a dia. E aqui eu não digo que a gente também não tem que se preocupar com o pecado. Então assim eu não preciso preocupar, foi rasgado lá minha dívida, eu posso viver de qualquer jeito. Não, não é isso. Nós não precisamos nos preocupar no sentido em que o Senhor nos perdoa de todo pecado, todo passado. E nós não precisamos nos preocupar com o futuro, porque é Ele que vai nos dar força para viver melhor, para andar no caminho do Senhor. E assim nós, mesmo diante das situações do pecado, nós temos o advogado, Jesus, nós temos a salvação, mas nós podemos descansar no Senhor. Timothy Keller, falando sobre esse tema, ele disse que como pastor, ele conversou com várias pessoas na hora da morte. Algumas se mostraram culpadas e envergonhadas pelas coisas que fizeram, mas muita gente reclamava de coisas que não haviam feito. Eu acho que como cristãos, realmente, quando nós olhamos para o passado, nós sabemos que nós não precisamos nos envergonhar pelas coisas que passaram. Isso não pode ser um peso para nós. Já pensou você hoje, eu estou muito mal porque tantos anos atrás eu cometi aquele pecado, aquele pecado. Não, nós carregamos. Então acredito que por isso, que quando ele conversou com esses cristãos, a maioria não pensava e não falava a respeito das coisas que ele tinha cometido no passado, mas sim de coisas que deveriam ter sido feitas, que não haviam sido feitas. Essa sensação a gente tem, né? Muitas vezes, quando você olha para a sua vida e você chega numa determinada idade, você fala, poxa, mas eu poderia ter vivido melhor, eu poderia ter feito isso. Quem de nós que já saiu da escola chegou a pensar, poxa, quando eu estava estudando eu poderia ter estudado mais, poderia ter aproveitado a faculdade mais, né? Mas quando a gente estava lá, a gente não aproveitou tanto que devia. E assim por diante, na nossa vida cristã, às vezes a gente fala, poxa, eu poderia ter feito isso mais, né?
Mas eu digo, irmãos, que em Cristo nós não precisamos carregar fardo algum, seja pelo pecado ou seja pela omissão de coisas que nós não fizemos e poderíamos ter feito. É uma bênção estarmos com Jesus. Podemos descansar nele. Agora, o tempo que nos resta, nós podemos sim aproveitar para fazer mais. Porque não adianta nada ficar falando eu poderia, mas se você tem 1 ano, 2 anos, 10 anos pela frente, 50 anos pela frente, seja quantos forem, mais do que o que eu poderia é o que eu posso fazer. E eu preciso pensar, eu preciso buscar isso. E o que eu posso fazer? Com Jesus eu posso fazer tudo. Posso naquele que me fortalece. Com Jesus eu posso viver melhor. Então a mensagem de ressurreição, ela é uma mensagem que tanto nos tira o peso, mas ela também nos dá força para viver, porque nós já recebemos a Jesus, nós já estamos vivos, embora ainda os efeitos do pecado, mas nós estamos vivos e um dia estaremos com o Senhor. Romanos 5,10 diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós estamos com Jesus e muito mais podemos viver com Jesus. Se mesmo quando nós estávamos distantes de Jesus, Ele veio lá e nos chamou, e nos trouxe para Ele e nos reconciliou, muito mais agora que nós fazemos parte dessa família de Jesus, nós podemos viver em paz, nós podemos trabalhar, podemos servir a Deus. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Nessa manhã, eu gostaria que a gente pudesse voltar para casa. É claro que a gente ainda tem mais o café, e nós vamos ter mais uma aula em conjunto aqui, uma aula mais ou menos de uma meia hora apenas. Mas eu gostaria que nós pudéssemos lembrar dessa parte. Cristo está vivo. Então nós somos libertos de todo o temor, da culpa, da condenação, da morte. Nós podemos viver em paz. Mais do que a aprovação do outro, mais do que a aprovação de nós mesmos, nós temos a aprovação de Jesus. E nós podemos viver em paz. Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estarmos na Tua casa, de podermos, ó Deus, ouvir a mensagem da cruz, mas não a mensagem da morte, a mensagem da cruz que levou a vida, a ressurreição e que traz, ó Pai, a vida eterna para nós, ó Deus. Obrigado porque nós não estamos aqui celebrando mais um ano de sepultamento de Jesus, mas nós estamos aqui, ó Deus, celebrando a vitória. E que assim, ó Deus, nós possamos também viver em paz, tomar posse dessa vitória para as nossas vidas. E que o poder da ressurreição venha sobre nós, ó Deus. Tirando de nós todo esse peso, Deus, que o mundo tenta colocar nas nossas costas, todas as preocupações, ó Pai. Sabendo que nós temos esse maior tesouro do que dinheiro, maior tesouro do que muitos amigos nos elogiando, é o tesouro de sabermos que o Senhor ama cada um de nós. Ó Deus querido, que nós possamos estar preparados com essa mensagem, ó Deus, nos nossos corações, preparados para quando o Senhor Jesus voltar, ó Deus, para juntos contigo estarmos morando, ó Pai. E quando o Senhor nos levar, ó Deus, também que estejamos preparados para estar na presença do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.